peço que você abra sua Bíblia no Salmo 63. Salmo 63 é o texto da pregação de hoje. Se você não está acostumado a abrir a Bíblia, e você tem uma Bíblia aí diante de você, e você marcar exatamente o meio da Bíblia, você vai abrir no livro de Salmos. Faça essa experiência. E aí depois é só você achar o capítulo 63. Se dá errado é porque é culpa sua, não minha. Salmo 63 é o nosso texto de hoje. O título da pregação é Algo Melhor do que a Vida. Salmo 63. Algo melhor do que a vida. A descrição que se encontra no texto canônico está assim: Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E a palavra de Deus diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Essa é a palavra do Senhor. Vamos nos curvar diante do Senhor mais uma vez? Deus, eis teu povo e eis a tua palavra, soprada divinamente por ti. Que o Senhor abençoe o nosso coração, que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor seja glorificado no meio do teu povo e abençoe o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já sentiu sede? Mas sede de verdade mesmo. Aquela sede intensa. Como foi, você lembra? Já teve aquela experiência de estar sedento, morrendo de sede, sua boca parece o deserto do Saara. Obrigado, aqui ó, a ilustração. Sua boca parece o deserto do Saara, você trocaria um carro zero por um copo d'água. E aí você chega em casa, você não quer saber de nada, você vai para a geladeira, você pega um copão de água e você mata aquela sede. Já teve essa experiência? É bom demais, né? Mas por mais intensa que tenha sido essa sede, a sua sede, eu espero que ninguém aqui tenha ficado mais de um dia sem beber água. Mas já teve muita gente que ficou, não só um dia, mas vários dias sem água. E alguns sobreviveram e puderam contar como foi essa experiência. E a unanimidade dos relatos, irmãos, mostra o seguinte: que a sede intensa ela é avassaladora, ela é quase insuportável. Ela afeta o corpo e a mente. Ela afeta as duas coisas. Ela começa ali com desconforto na boca e na garganta, e ela evolui para uma dor aguda, que irradia para a cabeça, principalmente, mas também para outras partes do corpo, e a pessoa pode sentir dor em tudo que é lugar. A boca seca, a dificuldade de engolir e a visão turva também são sintomas comuns, além da fraqueza, da tontura e da irritabilidade. Todas essas coisas podem acontecer.
O corpo, como consequência disso, começa a racionar água, ele reduz a produção de saliva e urina, e o que intensifica ainda mais a sensação de sede e pode levar a complicações graves. Se essa sede não for saciada, a pessoa pode morrer. Morrer de sede. Morrer de sede. Por que eu estou falando isso aqui com você? Porque eu quero pintar na sua cabeça, desde já, na sua mente, um pouco da imagem que Davi usa aqui no Salmo 63. Porque ele vai falar de sede, ele vai falar de ânsia, ele vai falar de uma busca intensa. E ele vai mostrar para a gente que existe uma sede que deve fazer parte da vida de quem ama o Senhor. Uma sede que toma conta do coração, que toma conta das prioridades, que domina as prioridades e que organiza as necessidades da vida de um crente. Então pega a sua garrafinha aí e vamos para o sermão de hoje. Através do Salmo 63, nós veremos que a sede de Deus deve ser marcante na vida do crente, ao mesmo tempo que ficaremos diante da presença do Senhor, que sacia nossa alma, o nosso coração. Esse é o resumo da pregação de hoje. Eu vou repetir para você. Através do Salmo 63, um salmo de Davi, nós veremos que a sede de Deus, ela deve ser marcante na vida do crente, ao mesmo tempo que nós ficaremos diante da presença do Deus que sacia a nossa alma e o nosso coração. Esse é o nosso resumo de hoje, espero que você tenha pegado. Mas antes de entrar nos pontos do sermão, eu gostaria de te ambientar na passagem de hoje. E eu peço que você deixe a sua Bíblia ou o seu dispositivo ligado, para que você acompanhe comigo. Eu vou fazer uma pregação de explicação verso a verso, e vai ser importante você ir acompanhando aí. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que o título do texto canônico aí já nos dá indicação do contexto. Nós estamos em um salmo, e o salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E é muito importante você saber, desde já, que Davi ele não está no deserto de Judá, num spa de pedras relaxantes, de areia que vai relaxar o seu corpo. Ele não está ali de folga, ele não está ali de férias, mas ele está ali obrigado. Esse salmo, ele vai retratar e vai remontar a situação da fuga de Davi pelo deserto, enquanto ele era rei de Israel, no período da conspiração de Absalão, próprio filho de Davi, que queria matá-lo e tomar-lhe o trono. Esse salmo ele vai ser ambientado nesse cenário, nessas circunstâncias. Davi precisou fugir do próprio filho, porque o filho queria matá-lo. Próprio filho. Eu não posso deixar de perguntar isso para você, né? Se seu filho estivesse te perseguindo para te matar, o que você faria? Deus me livre, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Sim, irmão, que isso nunca aconteça, está repreendido. Mas a questão é, se eu escreveria um salmo, se coloca aí na pele de Davi. Seu filho te perseguindo para tomar o trono e te matar, o que você faria? Você escreveria um salmo? Pois foi essa uma das coisas que Davi fez. E nós temos esse relato no Salmo 63. E isso fortaleceu o coração de Davi de modo sobrenatural. Isso é o contexto da passagem, o ambiente, as notas de drama do Salmo 63. Aqui também você precisa saber que Davi ele vai utilizar as mais profundas palavras de devoção para expressar o seu intenso amor pelo Senhor. Ele não vai poupar a profundidade das palavras e as imagens que ele utiliza aqui. Ele desnuda o seu coração, embora estivesse em muita aflição, e ele louva a Deus, ele expressa a sua sede por Deus, e ele mostra a sua confiança em Deus também. Resumindo, ele vai mostrar para a gente que o coração dele está no lugar certo.
E isso vai ser importante para te ensinar também a colocar o seu coração no lugar certo. Davi declara o seu anseio desesperado por Deus e o que significa ao mesmo tempo ser satisfeito nele, ser satisfeito apenas no Senhor. E nós sabemos que o Salmo 63 foi escrito dentro das condições de Davi, do rei Davi, mas que ele também é inspirado pelo Espírito Santo e também é para nossa edificação. Então nós vamos beber desse salmo como uma terra árida, sedenta, de toda a sabedoria que o Senhor quer nos ensinar através da palavra dele. E eu gostaria de dividir os pontos desse sermão em três partes. A primeira, nós vamos ver sobre anseio, essa é a palavra-chave, anseio. O desejo de um coração que está no lugar certo. Nós vamos ver isso dos versos 1 a 4. A segunda parte, satisfação. Essa é a palavra-chave. O deleite de um coração que está no lugar certo. E a última parte, 3, defesa. Essa é a palavra-chave. A confiança de um coração que está no lugar certo. Esse é o esquema, a estrutura do sermão de hoje. E eu peço que você me acompanhe mais uma vez na leitura do verso 1. A gente vai ver sobre o anseio, o desejo de um coração que está no lugar certo. Diz assim a palavra: ó Deus, tu és o meu Deus. Ou em outras traduções, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Irmãos, Davi aqui já é um homem velho. Como eu disse, ele está fugindo de Absalão. Ele está deixando para trás a coroa, o templo do Senhor em Jerusalém, os confortos da casa real, e ele está habitando no deserto, sendo alvo de uma intensa e dolorosa conspiração. E mesmo nesse cenário cinzento, Davi expressa o seu anseio por Deus. Ele não está focado no passado, nos erros que ele pode ter cometido como pai junto a Absalão. Ele não está focado nas circunstâncias bem desagradáveis do presente, no deserto, na escassez, na falta de conforto, no medo, nos perigos. Não, ele não está focado nisso, mas ele está olhando para o alto, para Deus, e ele reafirma a sua fé, o seu amor. Por mais complexa que seja essa situação toda aqui, não havia deserto no coração de Davi, embora houvesse um deserto ao redor de Davi. Seu maior anseio não é pela coroa, mas por Deus, é isso que ele escreve. Seu maior desejo não é pelo conforto do palácio, mas pela comunhão com Deus, é isso que ele escreve. E seu maior bem não é a vida, mas a graça de Deus, é isso que ele escreve. Seu coração está organizado em torno dessas poderosas realidades. É por isso, então, que ele pode chegar no primeiro verso e declarar onde está a sua fortaleza. Senhor, tu és o meu Deus. É isso que ele diz aí no verso 1. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Deus forte. E ele complementa dizendo: eu te busco ansiosamente. O verbo aqui traduzido por buscar em hebraico vem de um substantivo que significa aurora. E por causa dessa conexão, muitas versões da Bíblia eu tenho traduzido essa expressão por buscar cedo, ou buscar logo pela manhã, ou buscar de madrugada. Qual que é a ideia dessa expressão aqui? A ideia é te passar uma noção de busca intensa e desesperada. Não tem nada a ver com a preocupação ansiosa dos nossos dias. Então você não pode ligar ansiosamente aqui a algo negativo. Mas deve ser claro que o significado dessa busca ansiosa, dessa busca logo de manhã, logo de madrugada, bem cedinho, é uma busca com zelo, com intensidade. A imagem que tem que estar na sua mente é aquela impaciência de um amigo para ver o outro amigo.
Aqui não é um estranho que está chegando perto de Deus para conversar com Deus, mas é um amigo íntimo. É aquela noção, é aquela experiência de alguém que ama muito uma pessoa e ele está desesperado para estar em contato com aquele que admira. Eu já provei essa experiência depois que a Mariana ficou 3 meses nos Estados Unidos. O tempo terrível na minha vida. Eu sei que foi uma bênção de Deus, Mariana, foi uma bênção de Deus esse tempo seu lá. Mas a gente tinha 3 meses de casado, irmãos. 3 meses. Sabe, no supra-sumo, sabe? O negócio está ficando bom. O negócio está ficando bom. A Mariana vai para os Estados Unidos. 3 meses. Pareceram 30 anos para mim. Para ela foi rapidinho, mas para mim foi 30 anos. E aí a Mariana chega no aeroporto. E aí, quando ela chega no aeroporto, ela estava com muitas malas. E ela falou, cheguei, pousei o avião. E eu falei, graças a Deus. E eu fiquei ali na porta, estava com umas flores, esperando ela, e já desesperado para vê-la. Já estava desesperado. Aí ela pousou o avião, e aí deu 10 minutos, deu 20 minutos, deu 30 minutos, deu 40 minutos, deu 1 hora. Eu falei, cadê essa mulher, meu Deus? Ela passou pela alfândega e ficou presa lá, teve que fazer algumas coisas e ainda demorou mais. Eu acho que demorou 1h30, 2 horas, e eu ali desesperado na porta do aeroporto. Cadê essa mulher que não sai? Isso aqui, é esse desespero aqui que Davi está dizendo. Não é algo negativo, não é algo que te faz perder o sono de modo negativo porque você está querendo antecipar uma situação lá do futuro, não é essa ansiedade. É aquela impaciência de quem ama e de que está logo perto. É por isso que pode ser traduzido como buscar cedo, buscar logo de manhã, buscar de madrugada, buscar ansiosamente. Não é isso que Davi está dizendo aqui. E tudo isso que ele faz, ele diz que ele faz com a completude do seu ser. Com todas as forças que ele tem. Olha como ele diz, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Alma, corpo, tudo está envolvido, está empenhado em querer, em buscar, em ir atrás. Porque todo o ser dele está clamando por Deus e essa é a sede que ele descreve. Essa é a sede. O Salmo 42, o versículo 1, você não precisa abrir, só ouvir, traz também uma bela imagem do anseio por Deus. Diz assim, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha que imagem. Como a corça, um animal de olfato extremamente sensível e consegue sentir o cheiro da água à distância, seguindo o aroma em desespero, até encontrar uma fonte. Como a corça, assim é minha alma, ó Deus. Você tem coragem de dizer isso? Essas palavras podem estar na sua boca. Você se sentiria envergonhado ao pronunciar essas palavras diante do Senhor? Spurgeon, o príncipe dos pregadores, advertiu os crentes do seu tempo dizendo assim: a nossa miséria é que temos tão pouca sede destas coisas sublimes, que é de se admirar que os crentes não tenham cada vez mais sede da porção que está além do rio, onde não terão mais fome, nem a própria sede, mas verão a face do seu Deus. A nossa miséria é que temos tão pouca sede por essas coisas sublimes. Você tem coragem de pronunciar nas palavras de Davi aqui? O nosso coração precisa estar no lugar certo, irmãos. O nosso coração precisa estar no lugar certo e o salmista está nos ajudando aqui nessa busca, nessa procura, nessa caminhada. Mas ele não para por aí, ele continua. Olha o verso 2. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Davi está no meio do deserto, ele está sofrendo uma implacável conspiração de seu próprio filho, mas ele não se rendeu ao abatimento, ele preferiu a contemplação. É isso que está no verso 2. E o que ele contemplou? O que ele contemplou no verso 2?
ele contemplou o Senhor no santuário e viu força e glória. A menção ao santuário aqui evoca aquela imagem lá do templo de Jerusalém. E é isso que Davi traz à mente dele nesse momento. A ideia é de algo tão forte no coração do salmista Davi, que ele descreve como uma coisa que ele vê. Ele está no deserto, lembra? Mas ao contemplar, ao trazer essa realidade à sua mente, à sua imaginação, ele diz assim: eu vejo. Ela está diante dos meus olhos. O quê? A força e a glória do Senhor. E você sabe que o templo, ele não é um lugar qualquer, mas sim o lugar que Deus escolheu para abençoar o seu povo na antiga aliança com um sinal especial da sua presença. Então, quando você vê no Antigo Testamento as menções ao templo, você tem que lembrar disso. O templo, o santuário, significa Deus está presente com o seu povo. Ah, quer dizer então que Deus está contido ali? Não. Mas aquilo ali é um sinal visível que aponta para uma realidade invisível. Qual? Deus está presente com o seu povo. Então, não é nenhuma religiosidade barata o que Davi está fazendo aqui. É isso que eu quero que você veja. Mas ele está evocando, trazendo à mente um sentido profundo e espiritual. Deus está conosco. Deus está aqui comigo agora. Ele está presente. É isso que alegra, que dá tons à memória do salmista Davi. Deus se faz presente no meio do seu povo e então Davi é revigorado por essa presença. Mas ele não para por aí. Olha o verso 3. O que ele diz? Depois de dizer que busca ansiosamente o Senhor, depois de declarar a sua sede como uma terra árida, exausta, sem água, depois de dizer que contempla o Senhor, lembrando-se do templo, do santuário, e ele vê força e glória, o verso 3 diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Você conseguiu captar a força dessas palavras? Vamos ler de novo. Olha aí de novo. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Não se esqueça, Davi estava em perigo real. Esse não é um poema escrito por alguém que não tem problema. Porque às vezes a gente vai para as páginas da Escritura e a gente tem dificuldade de transportar para a nossa realidade porque a gente acha que o escritor bíblico estava numa boa. Que ele não tinha tanto problema assim, que os nossos problemas são muito maiores. Lembra? O filho dele está perseguindo ele, está querendo matar. Ele está no deserto sem nada. Ele está com muito problema, ele não está sentado no conforto do seu sofá. Ele já sofreu baixas no exército, líderes importantes da nação foram para o lado de Absalão. O próprio filho dele, Absalão, está coabitando com as concubinas de Davi em plena luz do dia no palácio. Se você olhar o contexto, 1 e 2 Samuel, você vai ver isso. E Davi precisou fugir, às pressas, de noite, sem muita bagagem, e ele está morando no deserto. O que na lógica humana esse homem deveria querer? Pensa. O que na lógica humana, na nossa cabeça, ele deveria querer? O que você acha que ele deveria declarar? Será que não seria válido, não seria honesto Davi virar para Deus aqui e pedir que Deus livrasse ele do deserto? Será que não seria honesto Davi pedir para que Deus restaure o reino? Para que Deus limpe a imundície de Absalão? Para que Deus destrua todos os traidores e coloque fim na mentira? É claro que seria a resposta. Seria válido.
Mas Davi não faz isso. Por quê? Porque o coração de Davi está no lugar certo e o nosso também tem que estar. E o nosso também tem que estar. Vai chegar a hora que Davi vai falar disso. Vai chegar a hora que Davi... Isso aqui que eu falei. E eu não estou falando aqui que Davi está fazendo uma teologia cor-de-rosa, desconsiderando a maldade dos homens e o juízo de Deus. Mas tem lugar, tem hora certa para isso acontecer. Mas agora, o que domina o coração de Davi é a verdade que transforma tudo. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Isso deve nos constranger, irmãos. O salmista aqui é o homem que deseja Deus de tal maneira que o seu prazer está em algo melhor do que a vida, na graça de Deus. Graça, essa palavrinha é muito importante no contexto do Antigo Testamento, que significa o amor pactual do Deus da aliança. É aquele amor profundo, aquele amor em aliança que Deus tem para com o seu povo. Esse amor, essa relação de pacto, de aliança, de compromisso, isso para Davi é melhor do que a vida. E não é que Davi aqui tem ódio da vida, ou não reconhece a dádiva e o privilégio do que é viver. A vida é uma bênção que Deus nos dá para que nós desfrutemos com ações de graça e honra diante dele. Davi reconhece isso. Mas o que ele está declarando aqui manifesta o seu coração no lugar certo, e ele organiza o seu coração em torno das prioridades, em torno dos valores de Deus. E ele diz: Senhor, quando eu olho para a tua graça, quando eu olho para o teu favor, para comigo, pecador miserável, eu vejo que isso é melhor do que a minha vida. E olha que bênção, não é que Davi vai perder a vida quando ele abraça a graça de Deus, mas é que ele vai ganhar mais vida quando ele abraça a graça de Deus. Não é que você está largando uma coisa para ganhar outra, como se isso fosse excludente. Não, o Senhor Jesus mesmo disse que nele existe vida e vida em abundância. E aquele que larga, que solta as rédeas da sua vida aqui, para ganhar essa vida em abundância do Senhor, ganha muito mais. Ganha muito mais. Esse é o ensino do Evangelho de Jesus Cristo, e é o que Davi está testemunhando para nós aqui. Essa verdade tem o poder de transformar tudo e abastecer o nosso coração também. É por isso que existe o verso 4. Depois de declarar tantas verdades poderosas, o resultado do que aconteceu no coração de Davi é louvor nos lábios dele. Olha o que ele diz no verso 4. Assim, eu te bendirei, louvarei enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto as mãos. A gente cantou um hino, uma música com essa expressão, né? Levantarei as minhas mãos diante do Senhor. Isso significa rendição, significa adoração a Deus. Não é um gesto vazio. Ele pode ser vazio. Aqui não é vazio. E no coração daquele que ama o Senhor verdadeiramente também não é vazio. Mas é um sinal de: Senhor, eu te quero. Eu preciso mais, demais do Senhor. Sem o Senhor eu não vivo. E o resultado daquilo que aconteceu no coração de Davi se expressa no seu louvor, e ele diz: por toda a vida. Por toda a vida. Gostaria de destacar uma primeira aplicação para nós, além das que a gente já teve. Uma aplicação em forma de pergunta. Você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? Você verdadeiramente deseja o Senhor? O seu coração, a sua alma anseia por Ele? Pense nisso. Considere.
Essas perguntas são principalmente para você que é membro dessa igreja, crente reformado. Pensa nisso, isso não é só para quem não é crente, isso é principalmente para você que é crente. Você tem sede de Deus? Se a sua resposta for não sei, se a sua resposta for estou confuso, se a sua resposta for até um não, você precisa voltar hoje. Se arrepender hoje. Voltar à vida hoje. Voltar aos batimentos cardíacos da vida espiritual com o Senhor. Porque um crente que não tem sede de Deus está com o coração parado. E você precisa, disso depende a sua vida, aqui e na eternidade. Você precisa colocar o seu coração no lugar certo. Disso já vem mais uma aplicação para nós. Explicação número 2. A sede de Deus, ela é marcante e característica na vida de um crente. A sede de Deus, ela é marcante, ela é característica da vida de um crente. A sede pelo Senhor, o desejar ter mais dele, sempre na história da igreja e nas Escrituras, foi uma marca na vida de um crente verdadeiro. Você já se perguntou se você é um crente? Vários momentos da minha vida eu faço essa pergunta: Senhor, será que eu sou crente mesmo? Vários momentos. Uma das marcas para saber se eu sou é se eu tenho o desejo mais do Senhor. Para se eu quero mais, para saber se eu quero mais dele. Para saber se é isso que domina o meu coração. E em um sentido, irmãos, Deus em Cristo Jesus, ele já alcançou o coração do crente. Ele já encheu o coração do crente da presença do Espírito. Então você já tem salvação se verdadeiramente você creu em Cristo. Essa já é uma realidade na sua vida. Mas existe um outro sentido de que ainda não chegamos na consumação de todas as coisas, que ainda pecamos, que ainda estamos nessa terra quebrada. E nesse sentido, aquele que foi salvo não se contenta com o estado da sua alma. Ele quer mais de Deus, ele quer ver mais, ele quer ter mais, ele quer mais da palavra, ele quer mais da presença do Senhor. Por quê? Porque a sua vida tem que ser marcada por mais desse Deus. Ele vira e diz: eu quero Deus. Me dá Deus. Me dá Deus. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu preciso. Então, nesse sentido, essa sede pelo Senhor, essa entrega constante de vida, é marca na vida de um crente verdadeiro. E aplicação número 3, para fechar esse ponto. Uma outra aplicação em forma de pergunta. Que tipo de busca tem marcado a sua vida? Que tipo de busca tem marcado você? Você se levanta, você deita, pensando em quê? É ganhar dinheiro? É casar? É ter mais segurança aqui nessa terra? É ter mais da aprovação dos círculos sociais que você vive? É ser reconhecido diante do mundo? É conquistar coisas? É ter mais prazer, mais comodidade? O quê? Tá, pega o que tem de mais lícito na palavra de Deus agora e coloca na lista. Pega as coisas boas que Deus diz que são boas e coloca nessa lista e pergunta e pensa. Se estiver acima do Senhor, então não está no lugar certo. O que domina o seu coração? E eu te faço um apelo para que você organize a sua busca em torno dos valores e das prioridades do Senhor. Que você não queira pular a parte do Senhor. Do tipo, existe essa coisa boa que eu estou perseguindo. E você pode perseguir as boas coisas que Deus diz que são boas coisas. Uma família, um trabalho, um salário melhor.
uma igreja saudável, ou qualquer outra coisa boa, amizades boas, bíblicas. Você pode perseguir, mas isso tudo aqui tem que estar organizado em torno da realidade que é Deus. Tem que estar organizado em torno das prioridades que é o próprio Senhor. Por quê? Porque o Senhor é melhor do que a vida. E essa foi a declaração de um rei que sabe o que é bom nessa terra. Provavelmente Davi já desfrutou de coisas muito melhores do que eu e você. De confortos muito mais especiais. E ele disse, a graça do Senhor é melhor do que a vida. Todas essas coisas boas, irmãos, e desejáveis, não são iguais à vida eterna que há no sorriso do Senhor, em quem nós vivemos, nos movemos e existimos. É isso que a Bíblia diz. Considere essas questões, considere esses pontos. Anseio, o desejo de um coração que está no lugar certo. Esse foi o nosso primeiro ponto. E quando eu estava estudando para fazer essa mensagem, eu pensei, eu vou falar isso para a igreja antes, acabei que eu esqueci, mas vou falar agora. Essa mensagem aqui, ela pode ser desenhada como um boneco palito. Sabe um boneco palito? A cabeça é gigante, o corpinho é fino e o pé é pequenininho. E essa é a distribuição dos pontos. A cabeça é o primeiro ponto. Ela foi a maior parte. Agora tem um corpinho fininho, que é uma parte mais média, e depois um pé pequenininho, que é o terceiro ponto. E você vai perceber isso. Vamos avançar? Ponto 2, satisfação. Essa é a palavra-chave. O deleite. Lembra disso? O deleite de um coração que está no lugar certo. Olha aí, o verso 5 comigo. A gente vai ver dos versos 5 a 8, começando agora do verso 5. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Você viu como é que o nosso texto traduziu aqui? Como de saborosa comida. Mas literalmente está assim, como de tutano e gordura. Como de tutano e gordura se farta a minha alma. Desculpa se você é vegano, mas foi o Espírito Santo. A gente não tem como fazer muita coisa, tá? E por que está assim no texto bíblico, né? Porque essas são imagens que significam a presença de Deus sendo algo rico, algo que satisfaz, que sacia e que farta. Então, quando Davi contempla Deus no santuário, ele vê força, ele vê poder, ele reconhece que a graça de Deus é melhor do que a vida, ele adora o Senhor com todo o seu ser, ele se percebe desfrutando de um grande banquete. Ele pode estar no deserto, mas a sua alma, o seu coração está provando de um banquete. E essa alma que experimenta a fartura que há na presença de Deus, ela reage se derramando em mais louvor alegre diante do Senhor. No meio do deserto existe júbilo nos lábios do salmista. E eu te pergunto, isso aqui é muito utópico? Isso aqui é muito utópico? Se esse for o seu pensamento, não deveria ser assim, meu irmão. Essa é uma bênção que está acessível a você, se você é um crente em Cristo Jesus. Essa é uma bênção que flui da presença do Senhor para os seus filhos. Fluía lá atrás, no tempo do Antigo Testamento, e flui hoje também. Flui hoje também. A presença de Deus é um rico banquete. A nossa alma pode se saborear disso. E todo crente pode ter essa experiência. Davi diz isso aqui, descrevendo, e nós sabemos que pode ser assim também pelo Espírito Santo. E é somente quando se derrama no louvor a Deus, em comunhão íntima com Deus, que Davi se sente espiritualmente satisfeito. Ele diz, a minha alma se farta. A minha alma se farta, porque Deus satisfaz. Que testemunho poderoso e encorajador, né? Mas ele não para por aí, ele continua, olha o verso 6. Então, minha alma farta, o que eu faço? No meu leito,
quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. O Davi que busca logo cedo, que busca ansiosamente, com intensidade, também recorda do Senhor, medita no Senhor nas vigílias da noite. Ele impregna a sua alma no início do dia e no final do dia. Porque a estratégia dele é centralizar os seus pensamentos e desejos no Senhor. Ele utiliza das ricas recordações que tem do Senhor, dos livramentos do Senhor, do cuidado do Senhor, da sua própria história sendo guiada pela mão do Senhor, de um Deus que nunca o abandonou. E é essa meditação, é essa centralização do coração que gera mais combustível para o louvor e confiança. Olha só o tanto de coisa que Davi usa a seu favor e que você pode usar também. Exemplo. Se você, por exemplo, lida com pecado sexual, sabe qual é uma das melhores e mais poderosas ferramentas que a Escritura te dá? É fazer isso aqui. É centralizar os seus pensamentos em Deus no início, ao final do dia. É se impregnar do Senhor. Como? Lendo, orando e também meditando. Trazendo à memória o que Deus fez por você, o que Deus é para você. E aí você traz à memória, você utiliza-se disso para que os seus pensamentos sejam cheios de Deus e que eles não vagueiem por aí em torno de uma satisfação que está longe do Senhor. Isso é uma arma contra o pecado sexual. Porque o pecado sexual é algo que toma, muitas vezes, a nossa identidade e centraliza o nosso coração em torno do pecado. Eu quero aquilo, eu vou fazer aquilo, eu sou aquilo. Enquanto a palavra de Deus diz que não. Existe outro caminho. E você pode aproveitar o que o salmista diz aqui a seu favor. E deixar sua alma experimentar e se fartar dessa presença de Deus. Olha o verso 7, Davi continuando. Porque tu, Senhor, tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto de alegria. Que maravilha isso aqui, gente. Ao recordar de Deus, meditar na excelência, no cuidado de Deus, Davi reconhece que o Senhor é fiel. E ele diz que o Senhor é seu auxílio. Sendo assim, não há nenhum melhor lugar no mundo para se estar do que debaixo das asas de Deus. Mesmo que isso seja um terreno, um território hostil, um deserto, e você esteja ali como fugitivo, como é o caso de Davi. E olha que imagem poderosa ele utiliza. A segurança em Deus aqui no texto é colocada como uma ave mãe que estende as suas asas, protege seus filhotes. Uma metáfora muito utilizada em salmos de confiança. Essa é uma proteção que não depende de circunstâncias. Lembra disso? É só você recordar o contexto de Davi aqui. Essa é uma proteção que depende de onde está o seu coração. De onde está o centro do seu ser. Você só experimenta essa bênção se você se esforça para enxergar o Senhor Jesus além do temporal, além do balanço do barco, além da força da tempestade. É por isso que Davi consegue cantar. E olha só quem faz sombra enquanto ele canta. As asas do próprio Deus. Esse seria um lugar legal para você cantar? A sombra das asas do Senhor. Por fim, no verso 8, Davi encerra essa sessão assim: a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Ele encerra essa parte aqui, essa sessão do salmo, mostrando seu maior apego. Não é a coroa, não é o trono, não é os confortos do palácio, não é as riquezas do reino, não é a influência que ele tem como rei, não é nem mesmo a vida dele.
Na alma de Davi se apega mesmo a Deus. E ele tem consciência de que é a mão direita do Senhor que o ampara. É isso que ele diz. Mesmo diante do desespero da situação, o coração de Davi, que está no lugar certo, leva ele a abraçar Deus. Ele agarra Deus. E apegar-se ao Senhor significa olhar para o Senhor como a única esperança. Quando o salmista diz assim, a minha alma está apegada a ti, ele está dizendo, o Senhor é a minha única esperança. Então, se eu vou ter que abraçar alguma coisa, eu vou abraçar Deus. Eu vou abraçar Deus. É isso que Davi diz. E como seria fácil buscar outras alternativas ou se desesperar, não é, irmãos? Mas se é a presença do Senhor que sacia, de verdade, se é o Senhor o maior deleite do coração do crente, para onde ele iria? A quem seria melhor se apegar numa situação dessa, senão o Senhor? E você, como você responderia a isso? Como você responderia a isso? Eu espero que o seu coração, estando no lugar certo, te leve a dizer, para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem? Para quem eu irei? Se só Tu, Senhor, tem as palavras de vida. Meu coração se deleita e se satisfaz na Tua presença. Eu não tenho outro lugar para ir. Esse é o meu melhor lugar. É por isso que Davi escreve isso que ele escreveu, gente. É por isso que esses versos tomam conta do seu primeiro pensamento. Aplicação para nós. Não seria reconfortante ter, mais uma pergunta, não seria reconfortante ter, durante as piores turbulências dessa vida, as asas do Senhor sobre nós? O que você acha? Mas veja, irmão, isso não é impossível para o crente. Pelo contrário, isso é real para todos aqueles que têm fé em Jesus. Não, isso não é real para todo mundo. Isso não é real para todo mundo. Eu não posso mentir para você. Eu não posso chegar aqui para você e dizer que a sombra das asas do Senhor, a bênção do cuidado pactual de Deus, está sobre todo mundo. Não, está sobre aqueles que têm fé em Jesus. Está sobre aqueles que se arrependeram dos seus pecados e reconheceram que Deus é o único Senhor. Nesses, para esse coração, sim, essa bênção é real. O problema é que muitas vezes a ansiedade, o desespero, nubla os nossos olhos. Mas isso não muda a realidade de que a presença do Senhor está conosco. Ele é o Deus Emanuel. A palavra de Deus diz o quê? Diz que Ele é poderoso auxílio, que Ele é socorro bem presente na angústia, que Ele é refúgio no temporal, que Ele é torre forte, que Ele é o guarda de Israel, o guarda do seu povo. Então, se você é crente, saiba que você pode cantar de alegria sim, à sombra das asas do Senhor. Se o seu coração se desviar desse lugar, se esforce para trazê-lo de volta. É possível sim desfrutar dessa bênção. Ela é real para aquele que ama e busca o Senhor. Amém? Amém, que bom, né? Eu estou falando aqui, vocês falaram um amém, é bom. Vamos para a nossa última parte? Nosso último ponto. Ponto 3, palavra-chave, defesa. A confiança de um coração que está no lugar certo. Olha aí comigo a palavra de Deus e dessa vez eu vou ler todos os versos de uma vez só. 9 a 11. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Davi passa de anseio e deleite para juízo.
Agora é juízo aqui. E na parte final desse salmo, ele está descrevendo a ruína total dos seus inimigos, os quais não estão afrontando apenas o rei, mas estão afrontando a Deus. Na lógica de Davi, esses inimigos que ele descreve aqui, não enfrentam apenas um rei humano, ou um exército humano, mas enfrenta e enfrentará o braço onipotente do Deus Todo-Poderoso. É no Senhor que está a confiança então de Davi, e esse Deus exercerá juízo. É importante você ver também e ser lembrado que, aqui no verso 9, começa a primeira indicação explícita de que a vida de Davi estava em perigo. É a primeira indicação dentro do Salmo, de forma explícita, da angústia que Davi está. Davi, ele falou do seu anseio, ele falou da sua satisfação, mas agora ele não deixa de ser realista. Por quê? Porque os inimigos e o perigo, eles existem. Só que Davi também sabe que as coisas com o Senhor são diferentes. Davi sabe que a sua maior defesa é o próprio Deus. Então, Davi não pode lutar de qualquer jeito. Ele não pode sair por aí e fazer as coisas de qualquer jeito em desespero. Ele precisa ser guiado pelo braço do Senhor e não pelo seu braço, mesmo que ele esteja sendo prejudicado. Por isso, o que vai acontecer aqui com Davi, em todo o Salmo, de forma explícita nesses versos 9 a 11, é que ele vai se entregar àquele que julga retamente. Como diz Pedro, lá no Novo Testamento, na sua carta. Ele vai se entregar àquele que julga retamente, àquele que pune o mal no seu tempo, e que continua defendendo o seu ungido. O ponto central de Davi aqui é: a justiça de Deus vencerá. A justiça de Deus, não a minha. A justiça de Deus. Aqueles que amam o Senhor o louvarão, enquanto os ímpios serão contidos. Deus fará isso. Do jeito dele. Da forma dele. Seja por meio de Davi, seja por outros meios. Mas Deus fará isso segundo a sua vontade. É o Senhor que decidirá. Então Davi diz o que vai acontecer, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: os que procuram destruir a minha vida vão cair. Eles descerão às profundezas da terra. Ele diz: os inimigos serão entregues à morte e se tornarão carniça. Olha que vocabulário tranquilo de usar, né? Tranquilo, né? Eles se tornarão carniça. Irmãos, não é o inimigo de Davi simplesmente, somente. Como se a pessoa olhou para ele, olhou com cara feia, Davi é meu inimigo, vai virar carniça. Não é isso. O inimigo do Senhor é aquele que rejeita a palavra do Senhor. É aquele que está tentando matar o ungido do Senhor, colocado no trono pela vontade do Senhor. É alguém que está tentando frustrar os planos do Senhor. Porque se Davi morre, como é que vem o descendente lá na frente? O descendente tem que vir por meio de Davi, não tem? Então não é simplesmente, olhou para mim com cara feia, é meu inimigo. Beijinho no ombro pro recalque passar longe, né? Não é isso. Não é isso. Sim, aqui o inimigo é materializado lutando contra Davi, mas na verdade, de forma muito mais profunda, ele está lutando contra o Senhor. É por isso que Davi vira e fala assim: os inimigos serão entregues à morte e vão virar carniça. É isso que as expressões poder da espada e pasto dos chacais quer dizer. E por fim ele diz também: os inimigos terão a sua boca mentirosa tapada. Imagina aí uma pessoa falando mentiras, vem uma outra por trás e dá um tapão na boca dela. Essa é a linguagem que Davi usa aqui. A pessoa está falando mentiras, vem alguém e dá um tapão na boca dela. É isso que Davi disse que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazê-los calar. E o rei, irmão, como ele vai estar? Olha no texto. O rei se alegrará em Deus. Olha que nota de confiança. Davi começa fazendo referência a ele mesmo como rei.
Ele sabe que ele está fugindo, mas ele sabe também que ele é o rei ungido do Senhor. E qual que é o centro da alegria desse rei? É o centro de todo o salmo. Qual? Deus, o Senhor. O rei se alegrará em Deus. Davi não diz que vai se alegrar simplesmente em ver seus inimigos mortos, em ver seus inimigos dizimados pelo deserto. Davi diz que vai se alegrar em Deus, em ver a justiça de Deus vindicada, em ver o juízo de Deus aplicado. Então, quando você olha para o juízo de Deus na Escritura e nesse mundo, você não necessariamente tem que olhar e falar assim, haha, eu falei que isso ia acontecer. Essa não deve ser a sua alegria, isso é soberba, isso é orgulho. Mas existe alegria em ver a justiça de Deus se cumprindo? Existe. E essa alegria está onde? Em Deus. Em Deus. No juízo e na justiça vindicada. E esse é o tom do coração de Davi, porque o coração dele está no lugar certo. É sempre o Senhor quem dita as lealdades do seu coração e até mesmo a sua alegria. Última aplicação do sermão de hoje. Aplicação número 5. A confiança de um coração que está no lugar certo é sempre o Senhor. A defesa do coração que está no lugar certo é sempre o Senhor. Quando o seu coração está no lugar certo, você sabe disso. E você luta. Para quê? Para não se entregar aos sentimentos de vingança, aos sentimentos de retaliação, aos sentimentos de injustiça. Você se entrega àquele que julga retamente, que pune o mal ao seu tempo e que um dia vai fazer isso cabalmente. Você se entrega àquele que cuida de você, você confia nesse Deus e você se vê livre para se alegrar no Senhor. Irmãos, nós poderíamos muito bem responder o título da mensagem de hoje, Algo Melhor do que a Vida, dizendo que Jesus Cristo, a exata expressão do ser de Deus, Jesus, exata expressão do ser de Deus, é algo melhor do que a vida. A graça do Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus. E poderíamos dizer também que em Cristo, Deus sacia a nossa alma, Deus sacia o nosso coração de modo supremo. Então, se alguém, depois do sermão de hoje, virar para você e dizer assim, como é que o Senhor, o Pai, mata a nossa sede? Você pode dizer assim, Ele mata a nossa sede nos dando o melhor, nos dando Jesus Cristo. E em Cristo nós encontramos o amado da nossa alma, encontramos a água da vida. Aquela água que o seu coração precisa, que o meu coração precisa. Uma água que satisfaz. Como o próprio Senhor Jesus certa vez disse a uma mulher numa conversa junto ao poço. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A palavra de Deus diz que se você ainda não provou dessa água da vida, você pode vir. Você pode vir provar. Porque o convite está aqui, ele está feito. Como o próprio Jesus disse em alta voz, em João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então, o convite do Senhor está aí. Se você ainda não provou dessa água, venha e beba. E você, que já provou dessa água, está tudo terminado? Não. Não. A sua vida agora deve ser marcada por um outro tipo de sede. Uma sede não no sentido de salvação, mas uma sede no sentido de conformação. De maior conformação. De querer mais do Senhor, de querer amar mais do Senhor, de querer ter mais do Senhor, para se parecer mais com Ele. Esse é o chamado
real para todo crente hoje. E o será para sempre, aqui nessa terra. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus o Senhor matou a nossa sede. A nossa sede por sentido, por propósito, por salvação. O Senhor supriu a nossa necessidade. E agora, Deus, nós queremos continuar buscando desesperadamente o Senhor com tudo que somos. Que a sede no sentido de se conformar mais a Ti não acabe. Mas que ela progrida, Senhor, para que a gente queira mais, para que a gente tenha mais, para que a gente busque mais. E para que o Teu povo seja conformado à Tua imagem. Ah, Deus, cuida da nossa igreja, Senhor. Leva a nossa igreja, os membros da nossa igreja, a serem mais consagrados ao Senhor. Que a entrega seja constante. Que o nosso coração esteja no lugar certo, Senhor. Nós assim te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.